Continuamos a leitura da primeira carta de São João. São João nos diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, de modo que o vencedor do mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vencer o mundo, vencer a carne, vencer o diabo, que são os inimigos da nossa salvação. Quando São João diz vencer o mundo, significa vencer a mentalidade mundana, vencer as ideologias, vencer toda mentalidade que seja contra Deus, contra a sua palavra. O mundo é um inimigo externo, assim como o diabo. E nós temos também a carne, que é a concupiscência, que é um inimigo interno. Esses três inimigos, nós os vencemos pela nossa fé, que é a vitória que vence o mundo. E São João diz que Jesus veio pela água e pelo sangue, porque naquela época começava a surgir uma heresia que dizia que Jesus se tornou o Messias, o Filho de Deus, no momento do batismo. Que Jesus era um homem comum até o momento em que ele foi batizado por São João Batista, como nós escutamos no Evangelho de hoje. É a heresia que depois foi chamada de adocionismo, ou seja, então que no momento do batismo Jesus foi adotado como Filho de Deus. E por isso São João diz, ele não veio apenas pela água, mas pelo sangue. Ou seja, já no mistério da sua encarnação, Jesus é o Filho de Deus. Não depois. É uma pessoa divina, é um da Trindade, como depois a Igreja foi definindo dogmaticamente, consubstancial ao Pai. Toda essa terminologia não existia ainda na época de São João, porque foi desenvolvida nos séculos posteriores pelos concílios de Nicéia, Constantinopla. Os padres da Igreja foram encontrando uma linguagem mais precisa para descrever esse mistério. Mas aqui São João diz a mesma coisa com esta expressão. Ele não veio apenas pela água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito que desceu sobre Jesus, visivelmente, em forma de pomba, lembrando o dilúvio, porque a pomba, lá no dilúvio, simboliza o fim do dilúvio, quando ela vem com um ramo de oliveira no bico. Então é um símbolo da paz, da aliança. Assim são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. É o testemunho de Deus, de que aquele é o seu Filho. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor. Então não é que o Espírito Santo desce sobre Jesus no momento do seu batismo, porque o Espírito Santo é um com ele. Ele é consubstancial ao Pai e é consubstancial ao Espírito, porque é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo esteve sempre com ele, ele é coeterno, os três são coeternos. Mas o que acontece no momento do batismo, que é justamente o que nós celebramos na festa da Epifania, a manifestação, o mistério se descortina, se revela, aparece aquilo que até aquele momento estava oculto aos olhos das pessoas.
Não é que antes o Espírito Santo não estava com ele, não é que antes o Espírito Santo não estava com Jesus, mas é revelado aquilo que antes não se via. Este é o meu Filho muito amado. Então por isso São João diz, ele vem pela água, vem pelo sangue, e o Espírito Santo dá testemunho. E também nós, que nascemos de novo, porque cremos em Jesus e recebemos os sacramentos, então também recebemos a água, o sangue e o Espírito. A água remete ao batismo, o sangue à Eucaristia e o Espírito à confirmação, à crisma, à unção. Portanto, nós também participamos dessa unção. Jesus é o Messias, que significa ungido, e nós participamos dessa unção. Nós recebemos essa plenitude da unção, da graça de Deus, pelos sacramentos, especialmente esses que nós chamamos de sacramentos de iniciação cristã: batismo, crisma e Eucaristia. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, ou seja, nós recebemos a vida divina pela nossa incorporação a Cristo. E é por meio dos sacramentos que nós participamos desta vida, desta graça. Então, quando São João fala sobre a salvação, ele usa a palavra vida, é a vida eterna. A salvação é esse processo de divinização, de participação da vida de Deus, que vem habitar em nós. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que vós possuís a vida eterna. Nós a possuímos pela fé e pelos sacramentos, pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia. Essa vida está em nós, como nós rezamos na oração coleta de hoje. Ele se dignou participar da nossa humanidade e nós, então, podemos participar da sua divindade, nessa união entre Deus e o homem, entre a terra e o céu. São João, então, nos conta, São Marcos, no Evangelho de hoje, nos conta como foi o batismo de Jesus, de uma maneira muito simples, muito sucinta, como é característica de São Marcos. O Espírito desceu sobre ele. João tinha dito: eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. E quando ele foi batizado, ao sair da água, viu o céu se abrindo. A gente se lembra que lá no livro do Gênesis, quando os nossos primeiros pais pecaram, eles foram expulsos do paraíso e Deus colocou um anjo ali na porta, guardando com uma espada flamejante a entrada do jardim do Éden. Ou seja, o paraíso está fechado para nós, nós não temos acesso. Aqui, quando Jesus é batizado, o céu se abriu. Ou seja, a salvação está para se realizar. Ele veio para nos abrir as portas do céu. O Espírito desceu e o Pai se manifestou, deu seu testemunho dizendo: este é o meu Filho muito amado. Na verdade, aqui no Evangelho de São Marcos, o Pai se dirige a Jesus: tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer, todo o meu agrado. E ao recebermos no batismo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, também Deus nos diz, também nós escutamos a voz do Pai dizendo que nós somos seus filhos, nós sim, por adoção, não Jesus, que é filho de Deus por natureza,
Mas nós sim, por adoção, nos tornamos filhos de Deus, pela graça, na ordem da graça, nos tornamos filhos de Deus, porque recebemos o Espírito de Cristo. E hoje é também o primeiro sábado do mês e do ano, primeiro sábado do mês de janeiro. Ontem fazíamos memória do coração de Jesus e hoje do Imaculado Coração de Maria, a cheia de graça. Então peçamos também a intercessão dela, para que sejamos cheios da graça de Deus, para que o nosso coração seja configurado ao coração de Cristo e, pela fé nele, nós possamos vencer o mundo, vencer a carne, vencer o diabo e viver a vida da graça de Deus. Amém.